Olá, sou o professor André Brock e neste vídeo vou falar um pouquinho sobre função do primeiro grau, a explicação sobre como construir gráficos de funções de primeiro grau, ou como identificar também uma função do primeiro grau, e o que significa cada componente sua, né? Então, uma função de primeiro grau é uma relação matemática entre duas variáveis y e x, ou no lugar de y nós podemos chamar de f de x, né, uma função de x, e a variável x, a variável independente x. A e b são coeficientes, são constantes reais, são números reais quaisquer. A única restrição aqui é para o a, que não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero, porque senão elimina justamente o termo que contém o x, e aí a função deixa de ser de primeiro grau para ser uma função constante. Tá? Então, a função de primeiro grau, o seu gráfico é uma reta. Ela mostra um crescimento linear ou decrescimento, né? O que significa crescimento linear ou decrescimento linear. A taxa de variação, né, a sua variação, seja de crescimento ou de decrescimento, é constante. Na verdade, cada vez que se aumenta uma unidade em x, uma unidade para a variável x, o y aumenta sempre a mesma quantidade, no caso aqui o 2. Tá? Então, numa função de primeiro grau, nós identificamos aqui os seus coeficientes como sendo o a, o coeficiente angular, ele tem a ver com a inclinação da reta, tá? E o coeficiente linear, também conhecido por intercepto, que é o ponto onde o gráfico cruza o eixo y. Então, à medida que nós vamos atribuindo valores a x, nós vamos obtendo valores de y. Então, tem aqui 3 exemplos de funções de primeiro grau, né? Funções lineares. 2x mais 1, aqui o a é 2 e o b é 1. Menos 2x mais 1, muito parecida com a primeira, mas com uma mudança no sinal do a, para ver o que isso acarreta no gráfico. O b é o mesmo, é igual a 1. Né? E o y é menos 5 mais x sobre 2. Então, se eu for identificar aqui quem é b, só troquei a ordem ali. Mas o b é sempre o termo independente, aquele que não está ligado a x, é a parte fixa da função. Tá? E no caso de x sobre 2, eu tenho a igual a meio, né? A 1 meio, 1 sobre 2. Tá? Não é 1,5 não, é 1 meio. Ok? 0,5, porque é 1x sobre 2. Nós vamos ver os gráficos desses 2 primeiros exemplos aqui, depois algumas aplicações. A primeira função, f de x é igual a 2x mais 1. Como nós sabemos que o gráfico é uma reta, basta eu obter 2 pontos para essa função. 2 pontos quaisquer. Eu posso, por exemplo, montar aqui uma tabela de valores, né, para determinar o x e a f de x, ou o x e o y. Eu atribuo valores arbitrários a x. Por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu estou aqui, ou eu vou aqui, né, obter mais pontos do que o necessário, né? Mas não tem problema, é que eu vou aproveitar para mostrar uma característica da função de primeiro grau. Bastariam 2 pontos apenas. Escolhi esses valores, por serem valores próximos a x igual a 0, valores inteiros por uma facilidade de cálculo somente, você pode pôr o valor que quiser, pode ser inclusive valor não inteiro, né? Se você quiser jogar aqui para x 1,87, por exemplo, pode. Só vai dificultar um pouco mais o cálculo e a localização do ponto no gráfico. Se o x for menos 2, tá? Então eu calculo aqui a f de menos 2, eu vou ter 2 que multiplica menos 2, que vai dar menos 4, e somo a 1. Tá? Então, menos 4 mais 1, que dá menos 3. Então, daqui sai o ponto menos 2, menos 3, esse par ordenado. Isso é um ponto no gráfico.
Tá? Da mesma forma, se o x for menos 1, a gente calcula f de menos 1. Tá? 2, basta trocar x por menos 1. 2 que multiplica menos 1, tá? Mais 1. Fica menos 2 mais 1, que é igual a menos 1. Então é o ponto menos 1, vírgula, menos 1. Se o x for 0, 2 vezes 0, você pode calcular. Tá? Acontece o seguinte, se eu zero o x, eu zero toda essa parte que depende de x. Né? Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então o resultado é 1. Sempre que eu zero x, o y assume o valor do b, do coeficiente b. Aqui eu tenho ax mais b, né? Que é 1. Tá? Esse é o intercepto. Esse é o ponto onde o gráfico vai interceptar o eixo y. Sempre que o x for 0, o y é b. Se o x for 1, 2 vezes 1, agora vamos mais direto, aqui dá 3. Se o x for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, dá 5. Olha que interessante aqui, propositalmente eu fui aumentando o valor de x de uma em uma unidade, de menos 2 para menos 1, de menos 1 para 0, sempre aumentando uma unidade. Tá aí. De forma concomitante, né, o y, ou a f de x, foi aumentando de 2 em 2 unidades. Está aqui. Né? De 1 para 3, sempre aumentando 2 unidades. Tá? Esse 2 que aparece aqui, que é o quanto a função cresce a cada unidade de x, a função, quando eu falo, é o y, é a f de x. É esse valor que aparece aqui, é o coeficiente angular. Tá? Por isso que quanto maior for o coeficiente angular, né, maior é a taxa de crescimento da função do primeiro grau. Agora o que nós precisamos é colocar no gráfico esses pontos aí, né, localizar. Por exemplo, o ponto menos 2 para x e menos 3 para y. Tá? Menos 2 para x está aqui e o menos 3 para y está ali embaixo. Então a gente desce aqui uma linha vertical, passando pelo menos 2, até cruzar com a linha horizontal aqui, que passa pelo menos 3. Tá? E o ponto. Depois o ponto menos 1, menos 1. E a gente tem que ir localizando esses pontos. Tá? É uma reta, né? Com esses dois pontos já teria condições de traçar essa reta. Depois o ponto 0,1, 0 para o x e 1 para o y. Olha aí o intercepto. Este é o intercepto. Esse é o ponto onde o gráfico cruza o eixo y. Tá aí. Então, só de olhar essa função aqui, eu já poderia, né, marcar esse ponto, sem fazer nenhum cálculo. Já sei que ela vai passar por esse ponto. E depois os outros pontos, né, 1,3 também, mesma coisa aqui, 1 com 3. Nós temos aqui o traçado do gráfico. Ok? Qualquer escolha que eu faça para x, eu vou obter um y, né, de tal forma que o ponto obtido pela combinação desses dois valores seja um ponto desta reta. Você pode confirmar aí o 2,5, tá? Esse ponto aqui, e assim por diante. Uma outra forma que nós teríamos de traçar esse gráfico sem ter que lançar tantos valores para x assim, é determinar, também fazer uma tabela, né, e determinar dois pontos notáveis da função, dois pontos bem importantes dessa função, tá? Que são a raiz e o intercepto. O intercepto eu já mostrei, é o cruzamento com o eixo y. Então, para eu achar o intercepto, eu lanço 0 para o x e calculo y, tá? Que dá 1. É só olhar aqui e pronto. Agora, isso é intercepto. Agora, para determinar a raiz, eu faço o contrário. Eu lanço 0 para o y. O que é raiz? Raiz é o cruzamento da função com o eixo x. Isso é raiz. Tá? Então, para determinar a raiz, eu considero que a função y é 0. E aí eu calculo o x.
qual é o x que faz com que o y dê zero. Para calcular o intercepto, eu lanço 0 para o x, e aí eu calculo o y, ou calculo a f de x, para determinar qual é o intercepto. Então, para calcular a raiz desta função, né, nós temos que pegá-la, f de x, que é a função, igual a zero, e resolver esta equação. Fica 2x mais 1 igual a zero. Portanto, 2x igual a menos 1, e daí x é igual a menos meio. Então, o cruzamento se dá aqui no valor menos meio. Tá, ok? A raiz ela é importante em muitas aplicações, assim como o intercepto também tem algumas análises bem interessantes em várias aplicações. Tá? Por exemplo, em funções do tipo função custo de produção, o intercepto ele mostra no gráfico qual é o custo fixo de produção. Numa análise de lucro, por exemplo, só citando aqui, tá? A raiz de uma função lucro vai mostrar exatamente o ponto, né, o valor de produção para o qual se começa efetivamente a ter lucro. Então são pontos geralmente bem importantes nas funções que nós analisamos. Só para fechar esse exemplo, uma outra forma de você construir o gráfico, já vimos duas aqui, tá? É você, por exemplo, vamos só apagar aqui, é você, por exemplo, já partir do intercepto, já localizou o 1 aqui no x, só de olhar ali a função. Tá? Em seguida, né, como você sabe que o coeficiente angular é 2, ou seja, o y cresce 2 unidades cada vez que o x cresce 1, então olha aqui, no intercepto o x é 0. Se o x crescer 1 unidade, se ele for para 1, tá, o valor do y tem que crescer 2 unidades, ele vai lá para 3. Aí você vem e localiza o ponto de coordenadas 1 e 3, e daí você traça a reta. Tá? Uma maneira também muito prática de você esboçar o gráfico de uma função de primeiro grau. Na segunda parte deste vídeo, eu vou mostrar mais um exemplo de gráfico e algumas aplicações da função de primeiro grau. Até lá!